propostas de emenda à Constituição, projetos de lei e sugestões legislativas. Tudo isso faz parte da agenda político-institucional da Associação dos Juízes Federais do Brasil. São assuntos de interesse do Poder Judiciário, da magistratura e de toda a sociedade brasileira. Mais tribunal resolveria o problema de muito brasileiro? Muito brasileiro, com certeza. Tem 3 meses que eu estou tentando fazer um reajuste de pensão alimentícia e eles jogam cada vez para mais 3 meses e nunca resolvem. Cada região resolveu o que é seu. Então tinha que criar mais tribunal. Mais tribunal, então. Mais juízes, mais processo executado com mais rapidez. Assim como você, um juiz também tem opiniões. Os juízes não são simplesmente pessoas que devem ficar quietas esperando os processos sem ter a possibilidade de interferir, de buscar atuar em melhorar as leis que regem o processo, em melhorar as leis que dão acesso à justiça à população. A Associação dos Juízes Federais concorda. Afinal, pensar no futuro é agir no presente. Nós não queremos apenas registrar aquilo que a JUF já fez, mas, sobretudo, contextualizar o presente e propor questões para o futuro da JUF, da magistratura brasileira e do cidadão que é o beneficiário do serviço da justiça. A primeira parte da agenda político-institucional da JUF está relacionada ao poder legislativo. Aqui estão propostas de emenda à Constituição e projetos de lei importantes. E bem especificado aqui a situação, a autoria, a ementa e o posicionamento da JUF sobre o assunto. A segunda parte dessa agenda já diz respeito ao poder judiciário. Alguns processos, projetos que estão em trâmite e são do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Federal em primeira e segunda instâncias. Mas existe a terceira e última parte dessa agenda aqui, que está relacionada a você, ao cidadão. O que a JUF tem feito para manter um relacionamento com a sociedade, como a Revista da Cultura, a Revista de Direito Federal e o nosso programa Justiça para Todos. Serviços direcionados à comunidade também foram relacionados no documento, como a Expedição da Cidadania, que leva o trabalho da magistratura federal para fora dos tribunais. População de locais de difícil acesso recebe o serviço da Justiça Federal. Foi divulgado ainda o calendário de eventos de 2015. Os tradicionais, como o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, o FONAGEF, e o Fórum Nacional dos Juízes Criminais, o FONACRIM. Mas neste ano vieram algumas novidades. O Fórum Nacional da Conciliação e o Fórum Nacional das Execuções Fiscais. São reuniões importantes não só para os magistrados. Sabe por quê? Porque ele reúne juízes do Brasil todo que discutem questões afeitas a esses processos específicos criminais, juizados especiais federais, agora então sobre conciliação e execuções fiscais, com o objetivo de uniformizar as decisões tomadas em todo o território nacional, trazendo assim maior segurança jurídica para as partes. Pelo mesmo motivo, a JUF trabalha no Legislativo com a proposta de emenda constitucional 187 de 2012, que compõe a participação dos magistrados de primeira e segunda instâncias nas eleições de órgãos diretivos dentro dos tribunais. A proposta, que é do deputado Wellington Fagundes, do PR do Mato Grosso, tramita na Constituição da Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Segundo a proposta, os magistrados de primeira e segunda instâncias teriam participação nas eleições de órgãos diretivos dentro dos tribunais. Hoje, essa escolha acontece assim. Os conselhos de administração dos tribunais são eleitos somente pelos desembargadores. Os juízes federais gostariam de participar dessas eleições. Os desembargadores trabalham no tribunal, mas a administração ela vai além do tribunal, ela também afeta a jurisdição de primeiro grau. Então nada mais justo que nós, juízes de primeiro grau, vamos participar também dessas eleições do corpo diretivo dos tribunais. Na segunda instância, os órgãos diretivos são responsáveis pela gestão do tribunal e de todos os juízes de primeira instância. Para a JUF, a participação dos juízes na eleição é uma forma de constituir uma gestão democrática. Dificuldades estão sendo enfrentadas. O acordo tem que ir além da votação em Congresso. Já a proposta de emenda constitucional 15 de 2012 está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Trata dos órgãos diretivos dos tribunais de segundo grau. É de autoria do senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba. A JUF é a favor da eleição direta para a escolha de dirigentes dos tribunais,
uma forma de incentivar a democracia no judiciário. Não existe democracia sem um parlamento forte e independente. E não existe justiça para o cidadão sem um judiciário forte e independente. E é isso que a gente defende sempre. Existe também a proposta de emenda constitucional 15 de 2010, que aguarda deliberação no plenário do Senado Federal. A autoria do senador Roberto Cavalcante, do PT do Rio de Janeiro. Essa proposta fixa a competência dos juízes federais para julgar crimes como esse. Tim Lopes, jornalista assassinado em uma favela do Rio de Janeiro quando realizava uma reportagem investigativa. São ações praticadas contra jornalistas em razão da profissão. O projeto de lei 8.132 de 2014 prevê a ampliação dos tribunais e aguarda deliberação na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara, a autoria do Superior Tribunal de Justiça. A JUF é a favor da ementa que propõe a criação de 82 cargos de juiz de Tribunal Regional Federal. Especialmente na primeira região, o nosso tribunal tem dimensões continentais e isso gera, sobretudo, uma dificuldade de gestão adequada das demandas do Poder Judiciário. Os tribunais regionais federais são divididos em 5 regiões. A primeira atende a 13 estados e ao Distrito Federal. A segunda região compreende Espírito Santo e Rio de Janeiro. O TRF da terceira região é responsável pelo Mato Grosso do Sul e São Paulo. O Tribunal Regional da quarta região atende a todo o sul do país. E o da quinta região compreende 6 estados do Nordeste. Só na primeira região tramitam mais de 730 mil processos. É importante aproximar o tribunal do seu jurisdicionado, né? Num Brasil como o nosso, tão continental, com tantas diferenças, um tribunal sediado em Brasília para tratar as questões do Norte talvez não seja o mais adequado, né? Principalmente porque a gente acaba se esbarrando em problemas de infraestrutura do Brasil. Então não é um problema só do meu tribunal. Nós temos problemas nas localidades de internet, de acesso, e que ter um tribunal focado aqui, você cria outros entraves para a prestação jurisdicional. Então, sobre esse aspecto, acho que seria importante mesmo ampliar e aproximar o tribunal do seu jurisdicionado. Tem assunto polêmico em questão também. A proposta de emenda à Constituição 457 de 2005 depende da deliberação do plenário na Câmara. Trata-se da aposentadoria compulsória aos 75 anos do servidor público. A JUF é contra. Há uma necessidade de constante renovação do Poder Judiciário. Então, essa elevação da aposentadoria para os 75 anos não atende ao interesse público. E um segundo aspecto relevante que deve ser ressaltado é a motivação para que esse tema volte à tona, que é realmente uma disputa partidária e que não se pode proceder a uma modificação do texto constitucional baseado em fundamentos desta natureza. A associação entende que existe risco de engessamento da cúpula do judiciário e o desestímulo à carreira. Nós defendemos a manutenção do sistema atual, principalmente pela necessidade de oxigenação das carreiras, evolução da jurisprudência a partir da modificação dos quadros do Poder Judiciário. Não são brigas ou lutas, mas sim uma busca pelo que se considera justo. Já se conquistou no passado e o presente segue o ritmo. E certamente muitas vitórias futuras vão acontecer pelo trabalho realizado hoje.